Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver agora sobre identificação dos veículos. Os veículos são identificados obrigatoriamente por número de chassi ou monobloco. Então os veículos vão ter o número no chassi e monobloco. Monobloco e chassi é a estrutura do veículo. Essa numeração vai estar no chassi ou monobloco, depende do veículo. Tem veículo que tem chassi, tem veículos que tem monobloco. Esse número também ele é reproduzido em outras partes do veículo. Por exemplo, os vidros do veículo, né, geralmente vai ter o número do chassi monobloco, o número do chassi ou monobloco nos vidros, para-brisas, nos vidros laterais e o vidro de trás. Externamente ele vai ser identificado por meio das placas. E as placas têm que ser dianteira e traseira, sendo a traseira lacrada na estrutura do veículo. Os veículos de 2 ou 3 rodas, eles são dispensados da placa dianteira, só vai ter placa traseira. Mas mesmo assim, a placa traseira fica lacrada na estrutura do veículo. Então toma bastante cuidado. Na prova perguntou para vocês lá, identificação obrigatória, números, chassi monobloco. Você perguntou identificação externa, são placas. Nenhum proprietário ele pode alterar, né, algumas características ou fazer modificações no veículo sem que a autoridade conceda isso, né, que no caso seria o órgão executivo de trânsito, as modificações ou alterações. Caso faça, vai gerar infração de trânsito de natureza grave, que seria conduzir o veículo com a cor alterada ou as suas características, infração grave. Não pode modificar muito o veículo, né? Ele tem que continuar parecendo o que ele era quando você comprou ou quando saiu de fábrica. Aqui nós temos as áreas envidraçadas do veículo. Inscrições nas áreas envidraçadas, é claro, né? Inscrições, películas, painéis, pinturas podem ser feitas ou podem ser colocadas no vidro, mas tem que estar regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Quer dizer, não posso colocar película no vidro do carro de qualquer jeito, né? Tem que ser regulamentado. E aí nós temos a resolução 73 e 254 do Código, do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, que vai falar para a gente como deve ser feito essa questão da cor, né? Pede para o vidro dianteiro ter 75% de transparência, os vidros laterais das portas da frente 70%, os vidros de trás das portas 28% e o vidro traseiro 28% de transparência. Então quer dizer o que? Na parte da frente fica mais clara, na parte de trás fica mais escura. Então quanto maior é o número, mais claro é o vidro. Se o condutor conduz veículos com os vidros total ou parcialmente cobertos por películas, refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, nós vamos ter a infração grave. Se for fazer qualquer coisa no veículo, tem que analisar o que está regulamentado para que possa ser colocado sem poder ser autuado. É claro que tem também a retenção para regularizar essa situação. Trincas do para-brisa. Na área crítica de visão, como está representado aqui na ilustração, né, na área crítica de visão do condutor, não pode ter trincas, nenhum tipo de trinca. Não pode ter trincas, fraturas, e não pode até mesmo recuperar, né? Talvez no local que faça a recuperação, essa área crítica de visão não pode ser nem reparada, recuperada ali. Nos veículos de grande porte, exemplo os ônibus, os caminhões aí, pode ter 3 danos ao para-brisa, de 20 centímetros de comprimento, se for o caso de trinca, e se for as fraturas circular, seria como fosse fica um redondinho, né? Bate uma pedrinha, trinca ali, fica uma fratura que eles citam, pode ter até 4 centímetros de diâmetro, né? Então vai ter 4 centímetros de diâmetro, se for o caso a fratura, e a trinca, né? A trinca podendo ter até 20 centímetros de comprimento, no máximo. Lembrando que são veículos de maior porte. Os de menor porte, exemplos automóveis, é permitido 2 danos, sendo que esses danos de 10 centímetros de comprimento, se for a trinca, e se for a fratura, no caso seria a redondinha lá, circular,
4 centímetros de diâmetro. Então, no veículo de menor porte, não é permitido 3 danos, só um dano só. E a medida em si é um pouco menor também. Aqui nós temos a infração específica, né? Conduzir veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança vai gerar infração de natureza grave, que no caso seria o para-brisa. Agora, pessoal, nós vamos para as dimensões, os limites de peso e dimensões para os veículos. Os veículos, para que eles possam circular na via, eles têm que atender às dimensões. Está previsto aqui na resolução 210, largura, altura, comprimento e até peso do veículo. As dimensões com ou sem carga são as seguintes. A largura é prevista aqui para a gente 2,60. O comprimento 4,40. É bem comum de ser cobrado comprimento e largura para vocês em prova teórica do Detran. Então é interessante que vocês assimilem a largura e a altura. É claro que comprimento e peso pode ser cobrado sim também em prova, mas é mais comum de ser cobrado para vocês largura e altura. Então largura 2,60, altura 4,40. O comprimento para veículos simples, veículos que não tem nenhum tipo de articulação aqui, um veículo simples, o comprimento pode ser até 14 metros. Quando o veículo ele é articulado, aqui nós temos articulação aqui, exemplo do ônibus articulado, um veículo também puxando um reboque, nós vamos ter aí 18,60 m. Veículo com reboque, aqui a gente tem um veículo simples, mas aqui ele acoplou um reboque a ele, podendo chegar a 19,80 m. O 18,60 vai ficar lá para os ônibus articulados e o semi-reboque. Veículo com reboque e com autorização especial de trânsito, 22,40 m, e pode até exceder isso. Na verdade é porque nós temos a AIT, que é a autorização especial de trânsito. Qualquer dimensão de largura, altura e peso pode ser alterado de acordo com a autorização especial de trânsito. O órgão com circunscrição sobre a via, ele autoriza você a circular com os pesos, a altura e dimensões, mas ele que vai decidir horários, né, locais em si. Limite de peso bruto total. Agora a gente vai ver sobre peso. O peso bruto total por unidade ou combinação de veículos é 45 toneladas. Então o peso do veículo todo, o peso do veículo sozinho, mais o que ele suporta de peso, que é a lotação dele. Então o peso seria no máximo 45 toneladas. O peso isolado por eixos, o peso bruto total é 45 toneladas. O peso isolado por eixo, esse eixo, por exemplo, ou esse eixo, nós vamos ter aqui 10 toneladas. Isso é o que é previsto, né? O peso bruto total 45, o peso por eixos nós vamos ter 10 toneladas. Veículo com suas dimensões ou sua carga superior ao limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito, que a gente acabou de ver, está previsto aqui no artigo 2º da Resolução 520 do CONTRAN, mediante autorização especial de trânsito, AIT, da autoridade com circunstância sobre a via. Quer dizer o quê? Se os limites que passam do que o CONTRAN diz para a gente na Resolução 210 pode ser alterado? Sim, através de uma autorização especial de trânsito. O veículo pode exceder peso, largura, altura e até mesmo comprimento, mas tem que ser autorizado para essa finalidade. Agora nós vamos para registro de veículos, né? O registro de veículos seria você se responsabilizar sobre o veículo. Então todo veículo, ele sendo automotor, ele sendo elétrico, ele sendo articulado, ele sendo um reboque, ele sendo um semi-reboque, observe que nem precisa ter motor, deve ser registrado junto ao órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN. É claro que o registro fica em nível nacional, na verdade, né? Registro junto ao órgão de trânsito, mas isso vai ficar em nível nacional. Quando registra, gera uma documentação,
que dá o nome de CRV, Certificado de Registro de Veículo. Então, se você registrou o veículo, vai ser expedido o CRV. Será obrigatório a expedição de novo certificado de registro de veículo. Quando? Quando que eu vou ter que expedir um novo certificado de registro de veículo? Quando for transferida a propriedade, quando você vender o carro, quando você mudar de município, domicílio ou residência, quando você alterar características do veículo, exemplo, a cor. Não gosto do carro preto não, pintei de azul, vai ter que mudar, vai ter que expedir o CRV também com nova essa alteração. Quando você mudar de categoria, lembra lá? Mudei de particular para aluguel, mudei de aprendizagem para particular, mudou a categoria, também tem que expedir um novo CRV. Para que possa acontecer a expedição dele, não pode ter nenhum débito com esse veículo, débito fiscais, multa de trânsito, ambientais vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pela infração cometida. A infração foi do meu irmão, vou pagar essa multa não. Se você não paga, você não licencia, você não registra. Então, consequentemente, independente da responsabilidade, o proprietário ele tem que arcar com essa conta, com essa dívida aí, para que ele possa registrar ou expedir um novo CRV. Quando acontecer transferência de domicílio ou residência e for no mesmo município, na mesma cidade, comunicará em 30 dias. Então, o prazo para você avisar essa comunicação de venda é 30 dias. E os outros prazos, só vai ter mais um, que é de transferência de propriedade, que é 30, e o restante é imediato. Então, voltando ao assunto, quando for no mesmo município e você for mudar de domicílio ou residência, comunicará o órgão de trânsito em 30 dias e aguardará um novo licenciamento, para alterar o certificado de licenciamento anual. Então, eu vou comunicar o órgão de trânsito, por obrigação minha comunicar em 30 dias, avisei o órgão de trânsito, quando eu licenciar, o próximo documento vem com essa alteração. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo. Se você não atualiza, poderia ser enquadrado em infração do artigo 241 do Código de Trânsito Brasileiro com infração leve. Transferência de propriedade. Já até dei a dica aí. O prazo para transferência é 30 dias. Então eu tenho 30 dias para passar o carro para o meu nome. Caso eu não passe, infração de trânsito de natureza grave, deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias. Lembrando que a transferência de propriedade e a comunicação ao órgão de trânsito é 30 dias. O restante dos prazos é imediato. Então eu vou ter que transferir a categoria imediata. Eu vou ter que transferir a questão de alteração de características do veículo, vou ter que mudar a categoria, é imediato esses prazos. O proprietário antigo, quem está vendendo o carro, né, ele tem que avisar também em 30 dias a comunicação de venda do veículo, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação. O que é isso? Quando você compra um carro, você tem que transferir em 30 dias. Não transferiu, infração grave, paga a multa. Caso você esteja vendendo o veículo, você tem que avisar o órgão de trânsito. Lá no cartório tem que tirar um xerox da documentação e levar junto ao órgão de trânsito uma cópia autenticada. No cartório eles orientam você sobre isso aí. Quem não conhece, não sabe como é que tem que fazer. Chegou no cartório e falou, tem que fazer uma cópia autenticada. Então eles vão tirar um xerox do documento lá, autenticado, e você vai levar junto ao órgão executivo de trânsito. Se você não fazer isso, nesse caso, se você não faz, você se responsabiliza pelo veículo até a data da comunicação. Até você não avisar, essa pessoa pode cometer um crime de trânsito, algo do gênero, e certamente você vai se responsabilizar sobre isso juntamente com ela. Hoje em dia, nós temos também como comunicar no próprio cartório. Então, o comprovante de transferência de propriedade pode ser substituído por um documento eletrônico. Então, tem cartório que já faz esse serviço. O cartório vai ter um custo, né? Aí você já sai do próprio cartório sem necessidade de órgão de trânsito.
o cartório mesmo já comunica a venda para você. Então, se já sai do cartório, sem necessidade aí de fazer a comunicação da venda. Baixa do veículo. A baixa do veículo, ela seria o veículo deixar de existir. Nós vamos finalizar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade vendo baixa do veículo e, consequentemente, finalizar essa parte que fala sobre registro de veículo. Então, até a próxima videoaula.